Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desta 11ª meditação sobre a busca das verdadeiras alegrias é baseado, como eu disse, na espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja memória nós recordamos no dia de hoje. O nosso tema é, portanto, a alegria da infância espiritual. Na noite do nascimento de Cristo, um anjo enviado por Deus disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Ao mesmo tempo, o anjo indicou àqueles pastores como era que o Filho de Deus veio ao mundo, de que forma ele veio ao nosso encontro para nos salvar. Assim disse o anjo: isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Isto conforme o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Uma criança, o mais pequeno dos homens, vem curar-nos, conforme diz o livro do Eclesiástico, desde que nasce, do mal radical do orgulho, da soberba, que é princípio de todo pecado. O que nos salva não é o poder, não é a força de Deus, mas o que nos salva é o seu amor, que vem até nós em forma pequena, em forma desvalida, esquecido, fora da cidade, sem qualquer riqueza, sem qualquer autoridade, mas que se doa totalmente por amor de nós. Jesus vai nos dizer no Evangelho de São João: eu sou o caminho, vai nos dizer Jesus no Evangelho de São João. Eu sei que estamos um tanto quanto distantes da celebração do Natal, ainda falta um certo tempo, mas nesse momento, contemplemos o Cristo. Olhemos para o Cristo, que nasce pequeno, que nasce pobre em Belém. E só quando nós olharmos para o Cristo, pequeno, pobre, nascido em Belém, é que nós vamos compreender por que Jesus nos pede, por que Jesus nos fala a necessidade de nascermos, de sermos como crianças, de nos fazermos como crianças. A necessidade de seguirmos um caminho de infância espiritual, de tal forma que a gente possa fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 3, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É possível que você, se de fato recorda-se do Evangelho, se de fato começa a conhecer o Evangelho, que você se recorde que pelo menos em 3 momentos da vida de Jesus, pelo menos 3 vezes, ele teve que corrigir as ambições
de poder, as ambições de glória dos seus discípulos. E qual foi o remédio? Qual foi a forma que Jesus escolheu para fazer esta correção? Foi exatamente chamar uma das crianças, um dos meninos que brincavam ali perto deles, colocou-o ali no meio e disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quem se fizer humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. Isso está nos evangelhos sinóticos, tanto no capítulo 9 e 10 do Evangelho de São Marcos, quanto no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Jesus está nos ensinando a necessidade essencial da humildade. Quando Jesus fala em humildade de uma criança, ele não está falando da humildade de um adulto frustrado, um adulto amargo, um adulto que se auto-rebaixa, um adulto que se sente um fracassado. Mas ele está pedindo a simplicidade de um menino. Isso porque Jesus sabe o que significa de fato ser pequeno. Pode ser até o menor de todos, mas isso não tira daquele que se faz pequeno, daquele que se faz humilde, a oportunidade de sorrir. O humilhar-se que Jesus nos propõe não nos retira de forma alguma a oportunidade de sermos pessoas alegres, de sermos pessoas felizes. Não é esse o caminho que nós estamos fazendo, buscando as verdadeiras alegrias que podem aparecer na nossa vida. Então estamos aqui diante de mais uma forma. O fazer-se pequeno, o fazer-se simples, o fazer-se criança diante de Deus, para alcançarmos a verdadeira alegria. Como eu dizia no início, Santa Teresinha, na sua espiritualidade, nos seus escritos, ela nos propõe este caminhozinho de infância espiritual que foi capaz de elevá-la às glórias, às alturas da santidade. E esse caminho, ele se difundiu pelo mundo inteiro. Vários santos se inspiraram posteriormente neste caminho de santidade traçado por Santa Teresinha, desta humildade, desta confiança íntima em Deus, que ela chamava a pequena via, o pequeno caminho. E vamos ver agora quais são os principais passos, os principais traços deste caminho de infância espiritual que é proposto por Santa Teresinha. O primeiro passo é uma limitação cheia de esperança. A criança, ela sabe, ainda que ela não pense nisso, que é constitutivamente limitada, que ela é extremamente dependente dos adultos que a cercam. E mesmo sabendo disso, a criança não é jamais infeliz. Pelo contrário, mesmo sabendo-se limitada, mesmo sabendo-se pequena, a criança é extremamente alegre, sempre feliz, sempre brincando, sempre com um sorriso. As limitações de uma criança, elas são limitações naturais, são imperfeições naturais, no sentido que elas ainda, pela sua fase de desenvolvimento, ainda não foram capazes de alcançar a perfeição. E elas são cheias de esperança, porque diante de uma criança se abre uma ampla estrada de vida, um amplo caminho, rica de 1000 possibilidades, de 1000 formas, de 1000 acontecimentos. Por isso, apesar dos seus limites, a criança é sempre cheia de esperança. A vida para uma criança é sempre um livro
com as páginas, com as folhas em branco. E sobre essas páginas ainda se pode escrever muito, se pode sonhar muito, se pode escrever uma vida cheia de alegrias. Além disso, as crianças, ela tem a certeza que, estando junto de seus pais, ela sempre caminhará numa vida cheia de aconchego, de amor, de solicitude, aquele amor que alimenta, aquele amor que cuida, que cura, que carrega, mesmo quando se fazem necessárias as correções, os castigos, uns pequenos tapinhas de leve, isso sempre terá um tom, um desejo de amor, de ajuda, de consolo, de correção para seguir no caminho do bem, para que aquela criança possa crescer melhor. Pois bem, Deus também age assim conosco. Deus também, quando nos vê simples e humildes, Ele nos vê necessitado da ajuda, Ele nos vê necessitado dos cuidados, Ele nos vê necessitado de pequenas correções. O problema é que, na maioria das vezes, o orgulho toma conta de nós. O orgulho nos faz pensar que somos autossuficientes, que a gente não precisa de ninguém, eu me viro, eu não preciso de orientação espiritual, eu não preciso de formação cristã, eu não preciso saber de virtudes, eu não preciso que ninguém me corrija fraternalmente, eu me viro sozinho. Eu consigo seguir minha vida sozinho. Então, quando isso acontece, meus irmãos, o nosso fracasso, ele é garantido. Isso porque vai nos dizer São Pedro na sua primeira carta, lá no capítulo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vocês já conseguem pensar uma criança dizendo, eu não preciso de ninguém, ou eu sou um fracassado? Só da gente imaginar isso, talvez a gente já tenha vontade de rir, porque isso não é próprio das crianças. Então, por que nós fazemos pouco caso das ajudas que Deus pode nos oferecer, das ofertas de amor que nosso Senhor pode nos dar, quando nós nos reconhecemos simples, quando nós nos reconhecemos humildes, quando nós nos reconhecemos cheios de esperança, quando nós sabemos que nós precisamos aprender, que nós precisamos ser orientados, conduzidos, e que Ele tem condição de fazer tudo isso conosco. E que Ele tem condições de nos ajudar a sermos cada vez melhores, cada vez mais cheios da sua graça e do seu amor. Nós podemos, como as crianças, cheios deste saber-se limitado, mas uma limitação cheia de esperança, agarrar na mão do nosso Pai Deus e da nossa mãe também, a bem-aventurada Virgem Maria, para que ela nos conduza pelo nosso caminho de santidade e de perfeição, assim como as crianças com seus pais. Esse caminho também de infância espiritual trata-se de uma pequenez rodeada de amor. A criança, quando cresce num ambiente familiar sadio, ela sempre vai se desenvolver num clima de solicitude, num clima de carinho. Ela sempre vai se sentir segura, mesmo que ela caia, mesmo que ela se machuque, mesmo que quando isso aconteça ela chore, ela berre, ela esperneie, mesmo que muitas vezes ela queira bater na sua mãe, no seu pai, porque fica com raiva daquela situação, nós sabemos que tudo isso são criancices, tudo isso são birras, tudo isso são coisas que passam. Ainda que a criança faça tudo isso, ela continuará a ser amada, ela continuará a ser cuidada, ela continuará a ser limpada, defendida, acariciada. Como eu disse, mesmo que ainda ela precise de vez em quando de algumas correções.
Será que a gente não percebe que é isso também que Deus faz conosco? Deus nosso Pai, também a nossa Mãe Santa Maria, eles são capazes de nos ajudar, mas como eu disse, é preciso que a gente desça do pedestal do nosso orgulho. São José Maria nos diz assim no ponto 864 de Caminho: sendo crianças, não tereis mágoas. As crianças esquecem depressa os desgostos para voltarem aos seus divertimentos habituais. Por isso, com esse abandono, não tereis que vos preocupar, pois descansareis no Pai. Portanto, uma vida repleta de simplicidade, uma vida repleta de amor e uma vida que abandona as mesquinharias do mundo. Por fim, nós dizemos que este caminho de infância espiritual é uma pequenez poderosa. Por que uma pequenez poderosa? O escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma série de contos, de escritos que ele intitulou O Poder Ultrajovem. E esses contos, eles giram em torno de um poder dos bebês. Por que o poder dos bebês? Porque as crianças, os bebês, eles têm ao seu serviço, eles têm à sua disposição a casa inteira. Os pais estão à sua disposição, os avós, os irmãos, os tios, as tias. Todos estão ali, dependentes daquele bebê, daquela criança. Todos estão ali a serviço deles, dedicados a eles. Por isso, todos estão sob o domínio das crianças. Basta a gente ter uma criança em casa que a gente vê que tudo gira em torno daquela criança. Os horários de sair, de voltar, os horários de se alimentar, de dormir, tudo gira em torno da criança. Então, Carlos Drummond de Andrade vai falar sobre este poder ultrajovem das crianças. Se nós formos humildes como as crianças, como nos pede Jesus no Evangelho de São Mateus, nós também ganharemos esta espécie de poder. Isso porque assim nos recorda Santa Teresinha. Eu não me posso apoiar sobre nenhuma das minhas obras para ter confiança, mas sinto uma paz tão grande por ser absolutamente pobre, por não poder contar com nada fora dele, fora de Deus. Devemos contar sempre com esta ajuda de Deus. Devemos saber que todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos só se realizam segundo os desígnios de Deus. Por fim, essa confiança que nós temos no nosso Pai Deus é uma confiança que não pode morrer. Deus, pela boca do profeta Isaías, vai dizer assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Mesmo que ela se esquecesse, eu não me esqueceria nunca. Aconteça o que acontecer na nossa vida, mesmo que a gente seja o mais miserável dos filhos pródigos, Deus estenderá a sua mão. Deus não se esquecerá de nós. Deus não nos rejeitará. Só fará isso se nós o rejeitarmos, se nós o esquecermos. E assim vai dizer São Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós se Deus está ao nosso favor, se Deus está ao nosso lado. Nada pode contra nós se nós nos abandonamos nas mãos de Deus. É assim que vivia Santa Teresinha. E mesmo nas horas mais duras, dizia que o seu caminho era o da confiança total, o abandono de uma criança que adormece sem medo nos braços do Pai.
Se a noite mete medo, a criancinha se queixa de que não está vendo o pai que a carrega. O que deve fazer é fechar os olhos e confiar. É o único sacrifício que Deus nos pede. Este é o nosso único sacrifício em relação a Deus. Nos despojarmos de nós mesmos, abandonarmos nós mesmos e confiarmos na sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua misericórdia sem limites, que é capaz de nos conduzir. Assim se fez a bem-aventurada Virgem Maria também. Ela diz no cântico do Magnífica, porque olhou para a pequenez de sua serva. Ela não diz, porque olhou para a grandeza dos meus méritos, mas ela diz, a pequenez, a humildade de sua serva. Que possamos, portanto, irmãos e irmãs, traçar esse caminho de pequenez espiritual. Que possamos viver a nossa infância espiritual, nos abandonando como crianças nas mãos de Deus. Amém.